Boa tarde. Vamos aqui fazer mais uma resolução de exercícios, tá? Autocorreção. Trabalho de estágio provisional 2 que a professora Vera exigiu ao final desse estágio fazer um vídeo sobre o conteúdo qual nós trabalhamos ou iremos trabalhar no estágio. Nivelamento, tá? Projeto de nivelamento. Eu estarei fazendo esse estágio na Escola Municipal Eneli Firmo Bandeira, na disciplina de matemática, com a turma do 6º ano M. Professor estagiário sou eu, Valdeir Ferreira Pessoa. E o conteúdo que nós vamos trabalhar é potência e raiz quadrada exata. Então aqui está a resolução das atividades. Primeiro exercício para determinar a raiz quadrada do número 1024. Tá, aqui já coloquei o resultado, mas para isso temos que usar alguns procedimentos para descobrir por que 32 é o resultado da raiz quadrada de 1024. Vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer: fatorar esse número. Quando dizemos em fatorar, é nada mais que uma divisão. Nós vamos fazer uma divisão e essa divisão tem que ser apenas com números primos, tá? Perceba aqui que começamos a dividir pelo número 2. Isso é muito importante. Por que pelo número 2? Sendo que o número 2 ele é par. Ele é primo? Sim. O número 2 ele é par e primos ao mesmo tempo. Por quê? Porque é divisível por ele mesmo e pelo número 1. Tá? Então por isso que ele é o número primo. Par e números primos. Tá, então vamos lá começar a nossa entender como é feito a fatoração desse número. Olha lá, 1024 dividido para 2 nos dá um resultado de 512. Então 512 dividido para 2 dá 256. Dividido por 2 novamente nos vai dar um resultado de 128. 128 dividido para 2 dá 64. 64 dividido para 2 nos dá um resultado de 32. 32 dividido para 2 dá 16. Novamente dividindo para 2 vai dar 8. Dividido por 2 novamente 4. 4 dividido para 2 nos dá 2. E 2 dividido para 2 não resulta em um resultado ou nos resta 1. Tá? Então sobrou no final aqui nossa divisão, o resto foi o número 1. Deu o número, chegou no número 1, não tem como mais fazer divisão. 1 dividido para 1 é 1 mesmo. Então chegamos ao fim do nosso resultado da nossa divisão. Agora perceba que se nós contarmos aqui, nós temos o número 2 10 vezes, tá? Número 2. Mas lembra aqui, nós estamos trabalhando raiz quadrada. Por isso que lá no início eu já disse que eu trabalho com uma potência, tá? Por que potência? Porque raiz quadrada, ele leva o expoente, tá? É quadrado o expoente. Perceba aqui que nós temos 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Nós pegamos de 2 e 2, de dois números, tá? O 2 com esse 2 aqui, que é 2 ao quadrado. Esse 2 mais esse 2 aqui é vezes 2 ao quadrado. É esse 2 aqui e esse aqui, 2 ao quadrado. Esse 2, juntamente com esse, dá 2 ao quadrado. No final, esse com esse aqui dá mais vezes 2 ao quadrado. Então, fazer a multiplicação. Ao invés de nós multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, vamos fazer o seguinte. Vamos melhorar isso aí, escrever menos, tá? Vamos fazer em forma de potência. Então, por isso eu tenho em forma de potência. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Ok? Entendido até aqui?
Então, a raiz quadrada de 1024 é igual a raiz quadrada de todos esses números aqui, que está aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Então, a raiz de 1024 é igual a... Opa! Então, vou voltar aqui. Professor, por que aqui só está o número 2, mas não tem um expoente 2? Isso mesmo. Boa pergunta. Porque eu expliquei para vocês que quando não aparece nenhum número aqui, o índice aqui é 2. Não precisa aparecer aqui o número 2. Não tem nenhum número aqui, então o que está mandando aqui é o número 2, o índice 2. Nós vamos simplificar esse 2, esse aqui e esse com o número 2 aqui. Dividir esse número 2 por esse aqui. Todos esses expoentes pelo índice que vale 2. Fazendo essa simplificação ou essa divisão, automaticamente esses expoentes vão sair tudo, tá? Vai valer 1. Por quê? Porque nós dividimos 2, dividido para 2, deu 1. Então, quando viemos para cá, não precisamos colocar o expoente 1. Só colocamos a base, que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, nós multiplicamos esses números aqui, que são tão repetidos. Essa multiplicação nos resulta num produto de 32. Então, a raiz quadrada de 1024 é igual a 32. Professor, por que 32? Porque nós multiplicamos esses número 2 aqui 5 vezes ele mesmo. No resultado de 32. Se vocês multiplicar 32 vezes 32, vai nos resultar o valor de 1024. Ok? Próxima explicação. No exercício 2, tá lá, procurar, né? Vamos encontrar cujo quadrado do número 841. Aqui encontramos o valor que é 29. Como fazemos para encontrar esse valor? Vamos fatorar esse número. Perceba que 841 dá para dividir para 2? Não dá. Por quê? Porque é número ímpar. Se nós somar o 1 mais o 4, vai dar 5. 5 não é divisível por 2. Se nós somar o 4, ou melhor, o 8 mais 4 dá 12, mais 1, 13. 13 não é dividir por 2. Tá. Ah, mas dá por 3? Vamos tentar. Não deu. Não deu um valor exato. Por 5. Pessoal, lembrando que não podemos entrar com os números pares que não sejam primos. O número 4 não pode vir aqui. O 6 também não. Nem o 8. Nem o 9. Ah, professor, mas o 9 é ímpar. Sim, ela é ímpar, mas não é primo. Tá? O 9 ele tem os seus divisores. O 9 é divisível por 3. Tá? Por 9 mesmo, e por 3 e por 1. Então, o único número que nós conseguimos dividir esse valor foi o número 29. Por quê? Porque 29 vezes 29 resulta em 841. Tá. Então nós temos aqui um resultado de 29. E esse número 29 aqui, ele só pode ser divisível por quanto? Por 1 ou por ele mesmo. Porque ele é um número primo. Então, pegamos 29, dividir por 29, resta 1. Tá. Então chegou ao final. Não tem como fazer mais a divisão. E isso nós chamamos de fatoração de números primos. Veja quantas vezes nós temos o número 29. 1, 2, duas vezes. Então é 29 ao quadrado. Tá? Então a raiz quadrada de 841 é igual a 29, raiz quadrada de 29 ao quadrado. Nós simplificando esse 2 com o 2 está no índice, desaparece esse número 2. Só vamos ficar com o número 29. Então, podemos entender que raiz quadrada de 841 é 29. Mais um caso aqui. Calcule as raízes quadradas. O número 4 e o número 64. Vamos novamente.
É preciso fatorar a raiz quadrada do número 4? Não. Mas para vocês verem que não é bicho de 7 cabeças, fizemos isso aqui, ó. Dividimos o número 4 para 2, que nos deu um resultado de 2. Dividimos por 2 novamente, que resultou em 1, número 1. Final, não tem como fazer uma divisão. Ter tem, mas isso que nos interessa por enquanto. Então, quantas vezes nós temos o número 2 aqui? 2 vezes. Se é 2 vezes, então nós temos 2 ao quadrado. Então, uma raiz quadrada do número 4 é igual a raiz quadrada do número 2 elevado ao quadrado. Simplificando esse 2 aqui, do expoente com o índice, vai nos restar o número 2. Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. E vamos ver agora o número 64. Podemos fazer direto? Podemos. Para quem já sabe a tabuada, ele sabe qual número multiplicado por ele mesmo que vai dar 64. Mas, nas dúvidas, vamos fatorar. 64 dividido para 2 dá 32. 32 dividido para 2, 16. Novamente dividido para 2, nos dá 8. Dividindo para 2, nos dá 4. Dividido para 2, nos dá 2. E 2 dividido para 2, nos resta 1. Tá. Quantas vezes nós temos o número 2 aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós podemos representar isso aqui 2 elevado a sexta? Pode, mas nesse caso aqui não. Porque nós estamos trabalhando com a raiz quadrada, com expoente 2, tá? Por isso nós não podemos fazer isso aqui. Senão vai dar errado, não vai ser a raiz quadrada, vai ser a raiz sexta. Então vamos lá. Raiz 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. 3 vezes o número 2 multiplicando por ele mesmo, tá? Então a raiz 64 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então a raiz quadrada 64 é igual a, eliminando ou simplificando esses expoentes pelo índice, só vai nos sobrar os números 2, tá? Os expoentes desaparecem. Então vai ficar raiz quadrada de 64 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. E quanto dá 2 vezes 2 vezes 2? Não é igual a 8? Então a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Ok? Próximo. Olha aqui o número 81. Tá? Aqui nós temos o resultado que é 9, a raiz quadrada é 9. No 49 a raiz quadrada é 7. E a raiz quadrada de 0, legal, né? É 0. Importante isso, muito importante. Não podemos esquecer. Primeira coisa que estamos observando aqui, ó. Se nós somar 8 mais 1, vai dar 9. 9 é divisível por 2? Não. Então 81 também não é divisível por 2. Então nesse caso, se somar 8 mais 1 dá 9. 9 é divisível por 3? É. Então 81 é divisível por 3. Que vai nos dar um valor de 27. E 27 dividido para 3 vai dar 9. E o mesmo dividido para 3 vai dar 3. E 3 dividido a 3 não resta 1. Tá? Ou vai dar 1 também. Pode ser. Quantas vezes nós temos o número 3 aqui? 4 vezes. Então vamos pegar esse 2 com este e este com este. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então 81, a raiz ao quadrado de 81 é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Simplificando o índice, o expoente 2 desses números com índice vai desaparecer, tá? Será eliminado os expoentes. Então vai nos restar que a raiz quadrada de 81 é igual a 3 vezes 3. Que 3 vezes 3 é 9. Então a raiz quadrada é 9. Na mesma forma, lembrando que 49 não é 9. Se nós somar 4 com 9 dá 13. O número 13 não é divisível por 2, nem por 3. Tá? Nem por
5. 1 por 7. Ou melhor, só por 7, tá? Por quê? Quanto dá 7 vezes 7? 49. Então, 49 é dividido por 7. E nós damos um resultado de 7. 7 dividido por 7 nos dá 1. Então, nós temos 7 e 7. Então, é 7 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 49 é igual a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Eliminando aqui, tá? Passou? Voltar. Simplificando o 2 com o 2 do índice, vai nos restar o número 7, tá? Então, a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Ah, professor, mas tem a raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Quanto que dá 0 elevado a 2? Vai dar 0. 0 elevado a 3, 0. Porque 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Então, o 0 elevado a qualquer número sempre vai ser 0. Temos aqui também o 1, número 1. Professor, por que raiz quadrada de 1 é igual a 1? Porque, imagina aqui comigo, você tem o número 1 elevado ao quadrado. Vai ser 1 vezes 1. Qual é o resultado? Não é 1? Mas se eu tivesse o número 1 elevado à quinta potência, mesma coisa, nós íamos multiplicar o 5, ou o número 1, vezes ele 5 vezes. Que seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Então, o número 1 elevado a qualquer expoente, sempre o resultado é 1. Agora, a raiz quadrada de 100, perceba aqui que deu o resultado de 10. Por que encontramos esse resultado? Vamos fatorar esse número. 100, ele é divisível por 2? É. Por quê? Porque dá 50. 50 é divisível por 2? Sim. Dá 25. 25 é divisível por 2? Não. Por quê? 5 é número ímpar, não tem como dividir para 2. Tá? Mas qual número que ele pode ser divisível? Pensa comigo. Qual um outro número multiplicado por ele mesmo que dá 25? Não é o próprio 5? Que 5 vezes 5, 25? É isso aí. Então aqui é 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, quantas vezes nós temos o número 2? 2 vezes. Então é 2 ao quadrado. O número 5, quantas vezes ele repete aqui? 2 vezes. Então é 5 ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então a raiz quadrada de 100 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Simplificando os expoentes com o índice, tá? Vai nos resultar 2 vezes 5. Está aqui, 2 vezes 5. Então aqui a raiz quadrada de 100 é igual a 2 vezes 5, 10. Viu como que é fácil encontrar a raiz quadrada de um número que é raiz quadrada exata? Muito fácil. Então tá, muito obrigado. Até a próxima.